Tisa, tu tá sem microfone? Eu tinha falado que talvez nós terminássemos hoje aos pés do mestre, mas nesses últimos dias eu me debrucei em cima do 61, da parte da E superstição. essa parte final dá muito leite. E É. eu acho que a gente, inclusive, nos dias de hoje, para nós que estamos somos membros da Sociedade Teosófica, olha, eu assim, para mim foi, tirei muita coisa, inclusive para mim aqui, sabe? Então, eu acho que é muito importante, porque a superstição não é, não é o significado que nós temos aqui no Brasil. Ah, não passa embaixo da escada, ah, não sei o quê, não, né? Aquela coisa toda. Gato preto, papapá. Não, é totalmente diferente. Então, que começa no 61, né? Mas a gente parou no 60, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ler isso daqui. Inclusive, eu já estou até pensando em pegar o 61 também, colocar em umas falas que eu tenho que fazer, entende? Esses ganchos que a gente faz com Aos Pés do Mestre. E quem tiver esse livro aqui, né, os comentários do... Olha como é que está o meu aqui dele. Não sei se dá para vocês verem. Olha aqui quanta marca, ó. É outra organização. Olha aqui como é que está a minha ciência do yoga. É, não, não Eu dá para ainda, além, comparar coisa grande, além de marcar, ainda eu pequenininha, marco aqui tá? dentro. Olha aqui, ó. Olha que maravilha. Eu vou ter que Eu achei encanar esse muitas negocinho vezes. aqui, eu achei esses negocinhos aqui que a gente marca na linha. Olha só, isso dessa se vende, acho que só em Curitiba, isso aí. Não é possível. Então eu fico aqui, né? Marco a página, marco daí as linhas, mas ele ajuda a gente a se concentrar no texto também, Um sabia? dia eu chego lá. Ah, então assim, eu acho que quem tiver o livro do A Senda do Cultismo, pega lá, olha lá, Margarete tem. Pega na página que começa o 61, deixa eu ver que página que é. Eu vou pegar, mas se vocês ouvirem os livros, que ainda tinha muito em cima. 61, deixa eu ver onde começa 61. Aqui, superstição. É a página 377. Eu acho que aqui esse capítulo da superstição dá até para a gente meditar em cima dele, viu? Foi o que eu fiz ontem, entende? Desperta a gente, porque a gente, às vezes, o que, que acontece conosco? Nós pegamos uma Repete, por linha, está favor, lá, a página. página 377, Ricardo. Então, a gente, às vezes, acha que a gente é perfeito. E que o que nós sabemos, o que nós temos, os nossos valores, os nossos ideais, é aquilo e acabou, entende? Mas ele nos leva a refletir sobre essas questões, entende? E até onde nós somos perfeitos, e o mestre como que é nessas questões. Tá? Então, eu convido vocês, como eu falei, Ricardo, agora há pouco, dá até para meditar, que foi o que eu fiz ontem, né? Meditei em cima do superstição ali de uma frase. Fala, Margarete. Como o senhor Ricardo falou, você começa o comentário do senhor Lidbiter. Só essa primeira frase, você Uhum. já leva uma semana meditando a respeito disso. Olha aqui, ó. Aqui, como é que está essa página marcada? Ó. Para mim, olha, cada frase dessa aqui, eu paro e fico, sabe? Então, às vezes o pessoal diz, nossa, se fica tanto tempo com um livro na mão. Mas não é que eu pego, leio, e daí eu fico refletindo sobre aquilo, né? E eu digo, é muito bom até para meditar. Mas vamos ler o 60, né? Daí nós entramos no 61. Então, o 60, na verdade, é uma continuação de onde nós paramos, do 59, porque no 58 ele estava falando da crueldade, lembra? Que tem dois tipos, intencional e não intencional, barará.
Daí, no 59, ele diz, vou voltar no 59, sei que tu não farias coisas tais como estas. E, pelo amor de Deus, quando a oportunidade se oferecer, falarás claramente contra ela. Aqui eu aprendi uma coisa. Eu não digo, você faz isso. Aprendi, já, uma das primeiras vezes que eu li Os Pés do Mestre, eu digo, eu sei que você não vai fazer isso, mas pensa que tem alguém que pode fazer. Daí a pessoa, eu não tô dando de dedo na pessoa, né? Então, sei que tu não farias coisas tais como estas, e pelo amor de Deus, quando a oportunidade se oferecesse, falarás claramente. Existe, porém, a crueldade no falar, tanto quanto no agir. E um homem que diz uma palavra com a intenção de ferir a outrem é culpado deste crime. Isto tu também não farias. Mas, às vezes, uma palavra descuidada causa tanta dor quanto uma maliciosa. E olha, eu estou lembrando aqui, acho que vocês conhecem, do menino que ele tinha muita raiva e falava besteira para os outros, e xingava, e aquilo. E aí o pai já tinha feito de tudo para mostrar para ele que não era por aí. Aí um dia o menino estava muito bravo, não sei o que aconteceu lá, o pai dele trouxe um pedaço de madeira e um monte de prego. Falou, ó, descarrega a tua raiva nesses pregos aqui, deu um martelo. Prega aí todos esses pregos. Daí o menino pregou tudo. Aí ele falou, agora... Aí, já preguei. Descarreguei minha raiva mesmo. Tudo bem, ótimo, que bom que você descarregou tua raiva. Agora tira os pregos. Fez o menino tirar todos os pregos. E me diz, o que aconteceu com a madeira? Você está calmo, porque você descarregou tua raiva, mas as palavras têm poder. Então, olha o que você fez com a madeira, né? Ficou cheia de buraco. Então, não importa, né? Aquilo, às vezes, uma palavra vai... A pessoa pega num ponto, né? Então, é isso aqui também. Me pegou muito bem isso aqui. Então, no falar, também não farias. Mas, às vezes, uma palavra descuidada causa tanta dor quanto uma maliciosa. Deves, pois, estar alerta quanto à crueldade não intencional. Daí o 60, que é hoje. Eu só li por causa que ele é complemento do 59, senão a gente não entende. Ela procede usualmente da irreflexão. Então, aquela questão de falar o que vem na boca, né? Um certo homem é tão cheio de cobiça e avareza que nunca pensa sequer quanto o sofrimento causa a outros, pagando-lhes muito pouco, ou por deixar meio faminto sua mulher e filhos. Outro pensa apenas em sua própria luxúria, pouco lhe importando quantas almas e corpos ele arruína para satisfazê-la. A ganância aqui, né? Um outro ainda, somente para poupar-se um pouco minutos de incômodo, não paga os seus empregados no dia apropriado. Aqui, ó, isso aqui aconteceu essa semana, porque quem paga a moça que veio nos ajudar é a Thaisa, ela que está com as contas, já passei as contas para ela que tem que gerir as contas da casa. Aí eu falei, Thaisa, você passou, que a menina te passa Pix, né? Fez o Pix para fulana? Mãe, depois eu faço. Ela estava fazendo isso aqui. Eu falei, não, Thaís, ela está indo para casa. E se ela precisar comprar alguma coisa no caminho, entre um terminal e outro que ela muda, ela precisar comprar um lanche, alguma coisa para casa para levar, ela não vai ter o dinheiro. Ela olhou para mim e falou, é mesmo, né? Eu falei, entende? Porque eu acho que empatia também é isso, é a gente se colocar no lugar do outro. Porque nós, às vezes, cada um de nós tem a sua realidade, tem a sua forma de viver. Mas as outras pessoas, aí, senão a gente não consegue perceber o que o outro precisa, se a gente não se colocar na realidade do outro. Né? Então, quando eu sempre digo, que está a Elaine aqui, a Águida, sempre digo para os meus alunos lá, tira o olho do umbigo e vê o que tem em volta. Porque se nós ficarmos concentrados só na nossa realidade, nós perdemos uma grande chance de ajudar
inclusive aqueles que estão mais próximos de nós. E ele fala mais ou menos isso aqui. Um outro ainda somente para poupar o já li, né? Como não paga os seus empregados de apurado, sem pensar nas dificuldades que lhes causa. Tanto sofrimento é causado meramente pela irreflexão. Quer dizer, que a pessoa a reflexão, eu entendo aqui, não sei se o Ricardo concorda, que seja isso, você não para se pôr no lugar do outro. Qual a necessidade do outro, da classe que ele está inserido, né, da classe social? Por esquecer-se de pensar como uma ação afetará os outros. Porém, o karma nunca esquece. E não leva em conta o fato de que os homens esquecem. Então, aqui vai aprender. Se desejas entrar na senda, tens de pensar nas consequências do que fizeres, para que não seja culpado de crueldade irrefletida. Aqui, eu aconselho sempre, que eu sempre falo, bater na mesma tecla, é aquela reflexão à noite, né, do dia. Como que foi meu dia? Olha, eu já peguei tanta coisa minha, porque eu faço isso desde 90. Eu já peguei tanta coisa que vocês não têm ideia. Inclusive, nessa época, eu ainda dava aula, né? Aí eu pensava, meu Deus, o que eu fiz? Entende? Então, essa reflexão à noite como que foi o meu dia, a gente percebe, sim, o que a gente precisa, o que nós precisamos trabalhar. Eu, inclusive, anoto, né? Eu anoto. Aí, quando depois de tempo, a gente volta naquele caderninho, vocês vão ver, puxa, aí que a gente vai ver o quanto a gente avançou, ou o quanto a gente não avançou. Então, agora nós vamos entrar na dita da superstição. Ricardo, quer falar alguma coisa? Ué, eu achei que ainda era os 60. Não, agora nós já vamos entrar no 61. Mas se Menina, você os quiser falar 60 sobre os tem muita 60, coisa. Pelo amor de Deus. sim, tem. Então, eu dei um Primeiro, eu introito acho o aqui. seguinte: se nós formos considerar a situação do Brasil hoje, Uhum. me perdoem, mas eu acho que as pessoas não percebem que há um karma coletivo que não é Exato. de hoje. Então, essa questão da crueldade irrefletida, eu acho que tem dois pontos. Uma é a tal da malandragem, é a lei do Gerson. Sim. O importante é tirar vantagem. A outra é a falta da capacidade, que está aí nessas ganâncias, é crueldade irrefletida. Eu estou tirando para mim, vai faltar para alguém. Mas se criou uma maneira de pensar no país que eu acho que vem dos portugueses com a visão colonialista extrativista. Eles não investiam no Brasil, eles só levavam. Inclusive, a única universidade era lá em Coimbra, e mantinha o povo na miséria e trocava bijuteria por ouro, o que eles faziam com os índios. Então, nós estamos aqui colhendo uns 500 e tantos anos de consequência disso. O que está acontecendo também não é ao acaso. É claro que a gente se sente numa situação em que, às vezes, a lei não é observada, mas vocês possam ter certeza que algum motivo há, porque senão algum motivo há, porque senão não estaria acontecendo. O karma nunca é imerecido. E nessa questão de não pagar o funcionário na data, por exemplo, é uma insensibilidade com a esfera de responsabilidades de um mundo que depende do dinheiro do dia. Quem não conviveu com pessoas simples não compreende. Não, sabe? Aí tira bota lá no cheque especial. A pessoa não tem cheque especial. Se ela não ganhar naquele dia, ela talvez passe fome, ou tenha que pedir emprestado para alguém.
A coisa ali é contada. Quando eu trabalhava como engenheiro civil, eu via isso todos os dias, principalmente na sexta-feira. Ah, não, paga o cara na segunda, aí ele passa sábado, domingo sem comida. Certo? Então, como tu bem disseste, saber se colocar na posição do outro é a crítica, não sei se histórica ou lendária, que fazem lá a Rainha Antonieta, lá, sei lá, na França, que perguntaram, disseram para ela que o povo não tinha pão, elas, então, porque não comem brioche? Né? Então, esse problema existe no Brasil. Eu acho que nós tivemos, por muitas décadas, se não séculos, uma elite muito alienada do sofrimento que causava, sem entrar na questão da escravatura, que é um karma não resolvido, porque não deram condições de estudo. Então, foi só no papel, tá? Então, tá. A escravatura foi, de repente, eliminada, houve absolvição. Mas, então, eu quero dizer que o karma nunca esquece. Não interessa se passaram 10 anos, 100 anos ou 500 anos. Um dia a coisa vem. E isso é uma coisa para a gente refletir, não é uma coisa tão simples de remover no Brasil. É o que eu sempre digo, é um problema cultural. Tu chegas lá na Suíça, tem a pilha de jornais e um pires para tu botar o troco. Aqui roubam o dinheiro, o troco, o pires, e por um jornal, o banquinho, tudo vai. Então, tá certo, a gente gostaria que a lei fosse observada, mas será que nós não temos que compreender que está havendo uma reação? Se nós formos ler o Ideais da Teosofia, o que a doutora Bezan diz de como se deveria dar atenção aos pobres honestos, uma pessoa pode estar nos pedindo dinheiro. É desconfortável, aquela pressão e tudo mais. Sabe lá que uso vão dar, por isso que eu levo lá um biscoitinho. Prefiro dar o biscoito do que o dinheiro. Mas ele podia estar me assaltando. Ainda há um nível de honestidade em quem pede. Quando a coisa passa para o outro nível, por quê? Porque se eu não atendo os pobres honestos, eles ficam desonestos. Alguns também querem simplesmente dar dinheiro igual para todo mundo, mas a prova está que a maioria dos ganhadores da loteria, dos 40 ganhadores da loteria que o Fantástico investigou, 10 anos depois, 39 estavam mais pobres do que antes, porque caiu na bebida, caiu na prostituição, caiu nas drogas. Porque quando vem assim, a borbotão, quando tira a necessidade diária de ocupar a mente com o trabalho, desanda para o outro lado. Mas não pagar o funcionário na data, isso em engenharia civil é crime mortal. O cara fica conhecido na obra, porque se ele não pagou na sexta e pagou na segunda. Então, eu acho que são detalhes que o mestre está chamando a atenção, mas são cruéis. E o karma não esquece. Outra coisa que me chama a atenção nos 60 é que é a única vez que o assunto da luxúria é mencionado no livro inteiro. Vocês me perdoem, mas quando eu estava no colégio e no catecismo e tal, a moral sexual era uma coisa assim tão exageradamente importante, e as outras questões que nós estamos discutindo eram irrelevantes, a tal ponto que as ofensas de um povo têm a ver com o que, num certo momento que a língua foi criada, eram as coisas mais importantes.
Então, observem que tipo de ofensa as pessoas, quando as pessoas querem ofender, elas se referem a questões sexuais, ou da conduta da mãe, ou sei lá o quê, quando o mestre não parece estar dando ênfase a isso. Me perdoem se eu tiver interpretado mal, mas eu acho que se fosse uma questão central para ele, ele não mencionaria isso só uma vez. Certo? Por outro lado, quando a questão é a vida, aí a vida de um passarinho é importante. E ele é contra, de repente, o uso de armas para caça, para depois dizer que é esporte. Certo? Porque se eu não valorizo a vida, todo o edifício de valores está de cabeça para baixo. Aí me perdoem, quando eu assisto membros da Sociedade Teosófica defendendo o aborto, eu fico meio incomodado, porque eu acho que isso fere o primeiro objetivo da sociedade. Aí eu tive uma discussão com um membro, não vou citar nomes aí, mas está gravado, se vocês pegarem, aí caiu numa escola de verão, se não me engano. E eu nem entrei no detalhe em público, senão chama ainda mais a atenção. Mas como é possível dizer que eu sou contra o aborto, mas a favor da sua descriminalização? Por quê? A lei existe para quê? Para proteger o mais fraco. O mais forte não precisa de lei, estou certo? Então, antigamente, a moça engravidava, tinha dificuldades, não podia ou não queria por qualquer motivo, entregava lá no convento para adoção. Esse era o costume. Certo? Daí que ser bastardo era uma ofensa. Está vendo aquela relação que eu estava fazendo? Mas, na verdade, não se matava. Talvez porque não houvesse tecnologia que garantisse o processo sem que a mãe morresse junto. Hoje ficou fácil, nós temos uma tecnologia que facilita o aborto. Aí, a luxúria, a irresponsabilidade virou uma forma de crueldade acessível. E aí começam a dizer, mas se não descriminalizar, continuam morrendo em clínicas. Eu ouvi o seguinte argumento, ela já decidiu que vai fazer, então é melhor descriminalizar. O mesmo fazem agora com a maconha e sei lá mais o quê. Mas a lei tem que proteger e orientar o povo. No caso, entre o pai luxurioso e irresponsável, a mãe, sei lá, se luxuriosa e egoísta, ou que nem pensa na criança, e a criança que é totalmente inocente, eu pergunto, quem é que a lei tem que proteger? O pai, a mãe ou a criança? Então, eu faço essas reflexões, porque isso está só num parágrafo. Tá? Depois, como tu bem disseste, se entrar no 61, que é o parágrafo da superstição, cabe um livro ali naquele parágrafo. Sim. Vocês se preparem, e o 62, que sai da teoria para a prática, ou melhor dizendo, do não fazer para o fazer, da restrição para a observância, ele é pequenininho, ele diz assim, não basta não fazer, é preciso fazer alguma coisa. Nossa Senhora, vocês têm um oceano no 62, vocês não pensem que nós estamos na reta final, não. Então, me perdoem se eu me alonguei um pouco, mas eu acho que muitas coisas que o karma não esquece, a gente está pagando, talvez de 100 anos, de 200 anos, é uma mentalidade que se criou, difícil de reverter, porque não se investiu na educação, enfim. E os valores esses de tirar vantagem, de ser indiferente à criança, de ser indiferente ao pobre, tudo isso acaba produzindo uma reação.
Não que eu esteja apoiando a desordem, mas nós temos que compreender que não está acontecendo por acaso. Eu penso assim que aqui o Carlos colocou que aquela questão do não pagar o salário, né, do empregado, em direito é chamado retenção dolosa de salário. Então, você veja que tem, o direito já tem isso daí para atender, né? Eu penso assim, em relação ao aborto, que principalmente na Sociedade Teosófica, na Rosa Cruz, são escolas que primam pelo ocultismo, que está oculto. Então, quando nós estudamos reencarnação e entendemos que a gente vê que nós aqui, esse corpo é um veículo apenas um veículo da alma, né? E quando nós entendemos, principalmente, que quando chega... Porque o corpo mental e o corpo astral, ele é vamos dizer assim, eu sempre falo para o pessoal, colocou, é um pendrive, você pega aquele átomo, não entende o que é o átomo térreo, então é um pendrive que você coloca numa outra máquina e, né, desce o programa inteiro. Mas o duplo etérico, a doutora Anibes, ela explica bem isso. O duplo etérico não é assim. O duplo etérico são os senhores do karma que atuam no duplo etérico, né? E eles vão escolher ainda, vamos supor que eu vou usar o exemplo dela, inclusive. No corpo mental, tem lá tantos tijolinhos que foi baixado. No corpo astral, tantos. Então, ela vai pegar o A1 com o A2 e colocar como uma característica a ser trabalhada, que não foi. Então, aí vai formando o duplo etérico, inclusive o duplo etérico é formado com os problemas físicos que você tem por ter acumulado, né, vou dizer assim, tantos aspectos de personalidade em vidas passadas que não foram trabalhados. Isso quem trabalha bem é o Geoffrey Watson, né? Acho que é o Geoffrey Watson, na parte que ele fala sobre essa O formação. milagre do nascimento? Não, acho que é o... até eu fiz um podcast, você lembra, Elaine e Águida? Eu fiz um dos primeiros podcasts que eu fiz da espiritualidade, o karma, a saúde e a espiritualidade, uma coisa assim. Ah, é. Né? Lá ele explica bem isso. Então, se nós temos esse conhecimento, me desculpe, Ricardo, mas é difícil de aceitar que algum membro passe por cima de tudo isso. Ele está passando por cima do que a alma deseja, porque é a alma que vem a reencarnação, meu Deus. Né? Ele está passando por cima de todo o trabalho que os mestres fizeram, que os senhores do karma fizeram no duplo etérico. Ele está passando por cima da jornada daquela alma. Ali, naquele feto, tem uma alma que tem uma jornada a fazer. Ela, para ela, se por acaso tem que nascer de uma mulher que não quer o filho e que vai abandonar, que vai isso, que vai aquilo, é a jornada dela. A personalidade vai passar aquilo que precisa ser experienciado e trabalhado. Então, para mim, que nunca me coloque para um debate, numa coisa, para falar não dá. Não dá. Na sociedade teosófica, nós temos esse conhecimento. Pois é, mas e se eu te disser que uma das meninas, membro da sociedade, me disse que quem não tem útero não vota? Então, está havendo um raciocínio de que o corpo é meu para o meu gozo, entende? É uma identificação como se fosse meu. Mas as pessoas não percebem que esses órgãos geracionais são da espécie. Sim.
Aí já começa o problema. Depois, do corpo eu sou inquilino. Eu não sou dono do corpo. Não, Tem um não, senhorio lá em cima a quem eu vou prestar conta. exatamente. Então, o erro de enfoque já começa por aí, como se eu fosse o corpo e ele é meu, que já é uma contradição, porque se eu sou, como é que ele é meu? Não é, exatamente. Um é possessivo, o outro é essencial, não é nominativo. Então, a questão toda já começa nesse nível de avidiar, de ignorância. Mas daí Aham. para frente, eu ouvi esses argumentos e dói quando é dentro da sociedade. Sim, Quando é lá sim. fora. Não, lá fora, a gente diz é ignorância, né? A pessoa não tem esse entendimento. Mas nós não temos desculpa, gente. Não Enquanto temos. que um homem pode até adotar uma criança, foi o caso, eu acho que você sabe, do Dr. Ulisses Riedel, antes de casar, ele adotou uma criança de cor, porque, por circunstâncias diversas, ele se compadeceu de uma certa situação. Tá? Então, eu não vou entrar em todo esse mérito, mas dizer que só quem tem útero é que vota, mas aí é a vida. É. Eu nasci de um útero e presto minha homenagem todos os dias, principalmente às mulheres que têm 2 filhos ou mais. Porque quem teve um pode ter sido por acidente, tal, não sei o que, não sabe. É o caso da Marilyn Monroe, que não sabia nem quem era o pai, porque a mãe não sabia quem era o pai. Agora, e veja o que isso fez na cabeça da Marilyn Monroe, que ali escolher o mapa, o Saturno na 4, desestruturou a vida dela. Mas aí está a questão, eu creio. Quando nós nos identificamos como se o corpo fosse nosso, nós não estamos entendendo a vida. Sim. E a Águeda colocou aqui: quem não tem útero gera um novo ser também. O pai também é responsável. A coisa não é feita. Aí é que ele é o único parágrafo. Vocês me perdoem se for mentira, me Não? corrijam. Eu não me lembro ele falar sobre luxúria no livro inteiro, nem questões Aham. sexuais diretamente. Não sei se é uma estratégia para não chamar atenção ao assunto, mas com certeza não é a prioridade dele. Eu estou certo ou estou errado? E essas questões de enfatizar o corpo físico, ou até a personalidade, né? Porque o corpo astral é cama, né? O mental concreto é manas inferior. Então, é aquele cama, mas é um princípio só ali. Eu entendi que o livro prioriza é a vida, não Sim, só de um aborto. Por isso que o aborto é impensável dentro do livro. não, é o que eu digo, não, não dá, não dá, entende? É uma questão que, mas a mulher, ela manda no corpo. Não manda, entende? Teosoficamente, se a gente for olhar o lado oculto da natureza, não manda. Agora, como diz você, lá fora, a gente entra na questão da ignorância. Mas aqui dentro, bom, tem mais gente querendo aqui. Elaine, que acho que não sei quem que foi primeira que levantou a mão. Vou pela minha ordem aqui. Eu acho que a nossa vida, a nossa vivência aqui nesse momento da encarnação parece um videogame, né? A gente passa de uma fase, aí vai para outra. Existem alguns obstáculos para a gente passar que eles são muito óbvios. E aí a gente consegue passar bem, mas começa a intrincar, né? Começa a vir a coisa mais difícil. E eu acho que só tem uma saída quando as coisas são mais difíceis, é deixar acontecer e sabendo que você vai errar. Quem erra, muitas vezes erra querendo acertar, né? Então, quando as pessoas fazem escolhas, sejam elas quais forem, eu acho que a gente tem que acolher, né? Porque a gente também erra, o outro também erra. A gente não sabe qual é a dificuldade que essas pessoas estão passando para tomar essa decisão. Não estou dizendo que ela é justificável, eu estou dizendo que faz parte do processo. E que, às vezes, a pessoa precisa errar para entender o seu erro e conviver com essa culpa ao longo da sua vida. É uma forma muito cruel de se vivenciar uma lição.
que é passar o resto da sua vida arrependido. Mas talvez seja a lição necessária para aquela pessoa, sei lá. Tu Eu me lembro. tocaste um ponto essencial, Elaine. De fato, eu tenho atendido pessoas passados 10, 15, 20, 30 anos que fizeram um aborto. Está o drama lá. Eu também. Arrependimento. E as... Agora, desculpe, Helene, mas Imagina. eu penso assim, uma coisa, eu tenho compaixão por aquelas pessoas que me procuram porque fizeram o aborto e estão arrependidas. Agora, é diferente de um estudante de teosofia, membro da Sociedade Teosófica, e defender o aborto numa palestra. Não, aí, me desculpe, mas se a coisa bandar para esse lado, eu tenho que aceitar o que o Antônio Carlos Jorge fez. O que Eu ele fez? acho. Ele que saiu ele da fez? escola, ele saiu da Sociedade Teosófica por causa dessa questão do aborto. É que eu acho que o fato de estarmos todos aqui, a gente também tá meio na brincadeira da cabra cega, né? A gente não sabe quem está no degrau de cima e quem está no degrau de baixo. E às vezes a pessoa que tem a eloquência no falar, não necessariamente ela está nos degraus mais altos para propagar uma Sim, mensagem. não, concordo com você. Pode Mas, ser. veja bem, mas ela vai incentivar algo que vai de encontro, e não ao encontro, ela vai de encontro aos conceitos teosóficos. Vai Então, incentivar terceiros a fazer o mesmo, né? incentivar Aí é que é terceiros a fazer complicado. aquilo. Aí é que é complicado. E aí acumula o karma, né? Acumula o karma da propagação dessa Eu vou visão. dizer assim, eu sempre falo isso e vou continuar falando. Eu sou muito grata à Sociedade Teosófica por divulgar esse conhecimento. Eu sou muito grata porque lá nos fins dos anos 80 me caiu um livro do Leadbeater na minha mão, tá? O Plano Astral. Foi o primeiro livro que eu li. Então, porque me conduziu para onde eu estou agora. Então, para mim, essa questão de a sociedade teosófica, não que tenha que ter uma regra explícita, você está entendendo? Mas numa escola de verão, a pessoa fazer palestra, alguma coisa não está batendo aqui em mim. Você está entendendo? Agora, a pessoa... Gente, eu atendo, já falei também igual o Ricardo. Eu atendo, batata. A pessoa chega, ela começa a choramingar. Às vezes ela não tem coragem de falar no primeiro dia, no segundo, mas a gente vai tratando na parte da psicoterapia, a gente vai vendo que tem alguma coisa enrolada ali, tem algum caroço. E lá na frente ela cria coragem e fala, né? Então, você veja que já a primeira coisa, a pessoa não tem coragem de falar de primeira. Qual é o mal que ela vem procurar a gente, né? Então, só aí já mostra que ela sabe que errou, né? Entende? Então, agora, vamos nós, que temos esse conhecimento, que falamos tudo aqui agora, incentivar a pessoa a fazer? Não, não dá. Não sei se, né? Águida. Esse tema é muito complicado, né? Uhum. Mas, assim, e eu trabalhei muito com isso, fui obrigada a encarar esse tema, porque eu trabalhei a minha vida inteira com adolescentes, um pouco com adultos, e a discussão sobre o sim ou não, lembra aquele programa que tinha... eu não me lembro, eu não me lembro qual é o nome do programa, mas vocês vão... Quem Você diz, decide ou quê? você decide, exatamente. Então, tudo era uma dualidade, ou sim ou não, né? E estava na moda aquilo ali entre os adolescentes daquele tempo. Aí chegava e perguntava, o aborto, o que você acha, sim ou não? Aí, para mim, como eu sou bióloga, o meu princípio básico é a vida tem valor em si mesma, ponto. Não tem porquê ela tem valor. Tem coisas que têm valor porque são úteis para usar na cozinha, são úteis para eu me vestir, sei lá.
mas a vida, ela é uma coisa sagrada para mim. Tudo aquilo que eu não posso construir, eu não posso destruir. Isso para mim é sagrado. Se eu não tenho condição de criar alguma coisa, eu não posso destruir essa coisa. Então, eu não sei criar a vida. Não fui eu que fui agraciada com esse dom. E então eu acho que isso tem uma força divina aí. Isso para mim não é uma palavra muito que eu também gosto, mas é um dogma para mim. A vida tem valor em si mesma. E para mim é sagrada. Então, é a primeira coisa que eu dizia para eles, ficaram com um olho desse tamanho. Ah, mas se a pessoa não pode? Eu digo, olha, eu sei o que eu faria se eu engravidasse sem querer, que é uma coisa que eu já acho difícil, porque tudo tem uma coisa, foi falado aqui da irreflexão, né? Então, essa irreflexão nos leva a escolhas difíceis de serem assumidas depois. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nas pessoas primeiro, a reflexão sobre os assuntos, né? Para ela ter uma capacidade de fazer escolhas melhores. Porque assumir depois uma escolha dessa é muito difícil. Concordo plenamente quando o Ricardo falou e a Tisa falou que minhas alunas falavam comigo antes, né, de escolher por um aborto, e depois não me olhavam mais, se faziam, não me olhavam mais. Eu acho que elas tinham medo que eu fosse recriminar. Não vou recriminar, não vou, né? Isso não é, Não vai recriminar. não me diz respeito recriminar. Mas a dor dela estava ali. Muito tempo depois, às vezes algumas conversavam comigo, que realmente fica aquela mágoa, aquela culpa, sabe Deus o quê, né? Por quê? Porque mexeu numa outra vida que é sagrada por si só. Então, para mim é assim um assunto dificílimo. Então, não tem essa de sim ou não. E aí eu acho assim a lei quer tornar todo mundo igual, quer decidir por uma coisa igual. Eu acho muito difícil. Para mim, tem que vir antes disso essa reflexão sobre o que é a vida. O que é a vida. Uhum. Para mim é muito difícil. Isso é um assunto assim dolorido, sabe? Porque eu, para mim, não consigo. Se eu tenho que matar uma aranha, aquilo me dói. E eu sei que a aranha marrom tem as suas implicações, né? Então, ainda levo para o lado biológico, ela está no meu habitat, então ela que vá para o habitat dela. Mas é difícil, é muito difícil. Sheila? Eu ia falar sobre isso. Também a importância da reflexão. Tá ruim teu som, Sheila. Acho que fala mais perto, alguma coisa. Não estamos te ouvindo. Peraí que eu vou tirar aqui. Sem som. Melhorou? Agora sim. Era por causa do fone. Eu ia falar sobre isso, da importância da reflexão. Também, que eu tenho testemunho que eu fiz o aborto. Quando eu era bem nova, eu tive toxoplasmose. E aí a médica que conversou comigo, ela falou, você tá com toxoplasmose no início da gravidez e o seu bebê pode nascer com muitos defeitos e tal. E ela falou assim, seria bom você fazer o aborto, tipo. Só que ela falou assim, a gente não pode nem conversar sobre isso, porque isso é uma coisa proibida. Eu tô falando aqui em off. E aí foi uma coisa assim, ninguém queria conversar sobre isso. E, é, e eu não tinha nenhum conhecimento assim espiritual, nada disso. Aí eu pensei assim, tipo, eu vou pôr um ser no mundo para sofrer,
sabe? E aí, tipo, depois teve toda essa repercussão, foi super difícil. Eu até conheci a teosofia por causa disso também, porque eu comecei a buscar, entender, sabe? Tipo, Uhum. como assim? Por que que isso aconteceu comigo? Por que que essas coisas acontecem e tal? Teve toda essa, assim, toda essa experiência. No fim das contas, trouxe uma coisa boa também, apesar de todo o sofrimento, que foi isso de eu conhecer a teosofia e tal, de eu aprender, apesar de que ainda fica a culpa, ainda fica o sofrimento e tal. E, e tem essa importância. E também, quando eu fui fazer, a, a médica falou assim, tipo, quem não tem dinheiro, tipo, morre, sabe? Por isso que, tipo, quem faz o aborto, é, o negócio da discriminação, tipo assim, quem é rico vai resolver fazer, vai lá e vai ter como pagar. Quem não tem, vai fazer de qualquer jeito e vai morrer, tipo assim. Então é uma coisa muito complexa mesmo. Aí Eu é digo assim. isso. O Ricardo levantou a mão. Fala, Sheila. Terminou, Não Sheila? sei, não quero interromper, mas eu acho o seguinte: não há justificativa por um teósofo ter sentimento de culpa. Esse é o outro lado da mesma questão. Mas Uma é vez, um processo que eu vivi por um tempo, sabe? sim, Tipo, foi uma claro, coisa que fez parte, assim, até para eu chegar na teosofia e tudo, Uhum, é uma uhum. coisa que. É. E isso que você tinha um motivo de saúde, vamos dizer ainda. Não claro, um foi assim? motivo até fisiológico. Às É. vezes a mãe não tem condição e corre risco de vida. Isso são situações extremas. Mas eu acho o seguinte: eu não tenho todo o conhecimento, não sou clarividente, não posso saber todos os componentes que estão envolvidos nas consequências kármicas. A única coisa que eu sei é que, se eu cometer um erro, o karma vai cobrar. Então, nós não precisamos nos sentir culpados. A gente entrega a mão de Deus, compreende sempre que a ignorância é a causa do mal. Aí vem o grande ensinamento de Jesus, que nem por isso talvez nem fale no karma, ele já fala em perdoar. Tá? Porque é tudo que nós podemos fazer depois que aconteceu. Na verdade, nesse magnífico livro A Sabedoria Antiga, a doutora Pesan diz que a gente pode também tentar compensar a pessoa injuriada com ações ou atos que tenham a ver. Então, eu acho que o maior ato possível é levar a sabedoria ao mundo, porque erros todos nós cometemos. Uhum. Então, coisas que nós fizemos na infância, na adolescência, que às vezes não tínhamos a mesma consciência, frequentemente com pais não muito ilustrados, tá? ou de poucas luzes. Então, a gente é levado por essas circunstâncias. Mas por isso que eu acho que a sociedade teosófica e o púlpito da sociedade teosófica é um lugar sagrado. Eu não posso falar besteira, porque é ali que eu estou dando a pedra de toque para outras pessoas se inspirarem. Uma coisa é eu cometer um erro, outra coisa é eu defender o erro publicamente Uhum. no púlpito da sociedade teosófica. Aí eu fico realmente numa situação difícil, porque as pessoas veem a sociedade, como é o caso da Sheila, de repente, para encontrar uma resposta para um problema. Tá? Tem um livrinho lá do Félix da Eunice Layton. O casal já tinha 5 filhos, já tinha 4 filhos. Os dois eram sifilíticos e tuberculosos. Não tinham dinheiro para sustentar a quinta criança. Aí tem a pergunta: faz ou não o aborto? Aí tem o sim e o não. Aí virava a página, dizia: se você botou sim, acabou de abortar Ludwig van Beethoven. É. Então, eu não sei por que o Beethoven tinha que ter esse cargo, mas eu sei que ele estava merecendo aquele corpo, e tanto que ele depois teve problema de ouvido, porque a evolução dessas doenças e outros elementos genéticos já existentes levaram a exacerbar, a acelerar a otosclerose.
a ponto da nona sinfonia ele não ter escutado fisicamente. Mas ele tinha desenvolvido tamanha capacidade musical que não precisava mais do ouvido. Isso é o que eu considero um mestre, no caso, na música. Quando nós formos mestres em tudo, não precisamos mais reencarnar, porque já sabemos. Mas, então tem duas coisas. Uma coisa é nós sabemos perdoar, inclusive a nós mesmos, tentar fazer alguma coisa em favor das futuras gerações para que não cometam a mesma coisa, enfim. E por isso eu acho que usar o púlpito da sociedade para dizer uma coisa, né, que não corresponde ao que os grandes sábios ensinaram, eu perguntei para ele, então me mostra alguma passagem de alguma escritura sagrada, eu te desafio a procurar em qualquer uma. Procura lá no Alcorão, na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, no Buda, na Bhagavad Gita. Me mostra que isso é autorizado por algum instrutor religioso da antiguidade. Ou nas cartas dos Mahatmas, se querem uma coisa mais próxima. Aí ele se calou. Mas querem nos vir com argumentos modernosos que ferem toda a tradição sabedoria. Eu vou pedir escusas, eu acho que eu falei demais hoje, mas é que tu já estava indo embora dos 60, eu me empolguei. Não, eu só falei que era. Eu falei que aquele é 60, daí depois já vinha o 60. Né? Não, mas o 60 é muito importante. Mas acontece que agora eu tenho que entrar na reunião da igreja, então eu vou dar um abraço a todos. O perdão vem em primeiro lugar, mas nós não podemos ter o direito de pronunciar, incentivar coisas que não estão de acordo com a sabedoria. Sim. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom domingo. Obrigado. Aqui a Márcia colocou no chat, no caso da Sheila, nem foi um erro, mas sim uma escolha muito difícil. As duas situações teriam efeitos difíceis a ser colhido, né? Então, é um tema difícil? É. Mas eu ainda digo, acolhemos as pessoas que eu já acolhi uma pessoa que uma menina que trabalhava conosco lá em Porto Velho, o Osmar chegou para mim, meu irmão, falou assim, a Cleide está querendo fazer aborto de novo, que já era o quarto. Né? Conversa com ela. Aí, bem, né, calmamente, porque a gente não tenta, não é aquela imposição, né? A gente explica o que é a vida. Eu falei, olha, da nossa visão, é isso, né? E a gente tem que pensar se essa criança, se você não está cometendo o mesmo erro já há muitas encarnações, você está repetindo o padrão, né? É esse o problema. Então, a gente leva a pessoa a fazer reflexão, porque ela está na irreflexão, né? Daí ela parou, pensou, ela falou, mas eu vou fazer assim mesmo. Tudo bem, a escolha é sua, né? Fez. Aí eu falei, mas se for lição sua, você vai engravidar de novo. Então, não, eu vou me cuidar. Não deu outra. Deu 6 meses, ela estava grávida de novo. Né? Só que, nesse interim, o que aconteceu? Ela entrou para a Igreja Universal de Deus. E aí ela ficou, acho que, mais perdida do que antes ela tinha uma certeza que ela podia fazer. Vocês estão me entendendo? Então, vocês vejam os caminhos que a vida nos leva quando nós temos uma lição. Né? Daí ela veio desesperada, eu falei, agora você veja, né? E porque ela achava que a pessoa não ia casar com ela, se ela tivesse um filho. Né? Pois aconteceu que o cara aceitou. E casaram, estão casados até hoje, isso faz mais de 20 anos. E ela continuou, né? Parece que hoje é pastora e tudo mais, né? Mas ela falou, daí, tempos atrás, ela me chamou no Face e falou, Tirza, você sabe que todos esses anos, ela tem um monte de filho também. Nesses anos,
de lá para cá, que você conversou comigo, eu percebo que cada vez mais você tinha razão na tua crença, ela falou, no que a teosofia prega, né? Ela chamou de crença, na tua crença. Realmente, a gente está indo contra os poderes divinos, a lei divina e coisa assim. Então, eu estou contando uma experiência de... Agora, se a gente pode plantar, a gente pode dar mensagens de esclarecimento, por que não fazer? Né? Vejam que eu comecei minha fala dizendo que eu agradeço muito à Sociedade Teosófica. Porque, igual a Sheila, né, vamos dizer, eu entrei, apesar que eu fui simpatizante 25 anos, né, porque eu estava fora, então não tinha loja lá. Então, estava na divisa da Bolívia, né? Quando eu voltei para Curitiba, daí sim que eu fui atrás de uma loja. Isso foi em 2005, né? Mas já sabia o que eu queria realmente, né? Mas mesmo assim, a gente de fora vê essas pessoas que dão palestra como deuses. A gente olha assim, elas estão lá no limpo. E eu aqui sou um pobre mortal. Então, nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, com as nossas crenças, porque a gente influencia as pessoas. Ao defender uma ideia minha, e a gente ali, numa escola de verão, coisa assim, eu estou falando pela Sociedade Teosófica. Tá? É diferente de eu, Tirza, fazer uma live, eu, Tirza, falar por mim. Tá? Então, é esse cuidado, eu acho, né? É a minha opinião. Aí fica por cada um. Fala, Elaine. É que eu acho que aí a gente volta para o início do livro do Aos Pés do Mestre. A gente Sim. volta para a lição do discernimento. Aham, Se a exatamente. gente, se fosse fácil discernir o certo do errado, a gente já tinha passado, né? E Mas não é. tranquilamente. Uhum. Não E estava aqui aí, nessa pendenga. e às vezes eu vejo que a gente está nesse momento, assim, um momento Bruma de Avalon. A gente não vê a verdade clara do outro lado. A gente escuta muitas pessoas que alcançam fama e sucesso, propagando as coisas mais terríveis. E aí eu também me pergunto, muitas vezes, a gente que trabalha com holístico, né, Tirza, às vezes a Uhum. gente olha e fala assim, gente, aquele ser humaninho que é um charlatão e está tendo tanto sucesso, e Aham. você Isso é o aqui, mais comum. pois Aham. é, e a gente aqui no nosso caminhar, passinho depois do outro, bem devagar, buscando fazer o que é certo, sempre com a reflexão, aceita esse atendimento, não aceito. Quantas vezes, né, Tirza, eu te perguntei, Tirza, vieram me chamar para fazer isso, eu faço ou não? Não O que faça, você que o karma acha? é seu. Eu digo para ela, não faça, que o karma é seu. Exatamente. E aí eu olho e falo assim, talvez seja esse, quer dizer, a grande lição do discernimento. Qual é o certo? A gente não sabe. Acho que a grande verdade é que a gente não tem muita certeza qual passo que a gente tem que dar. A gente tem que voltar para dentro da gente e tentar ouvir o nosso mestre interior, fazer Uhum. uma conexão conosco, porque a resposta está dentro da gente, para daí a gente dar um passo que pode parecer absurdo lá fora, mas é o que é o certo a fazer dentro da nossa vibração, né? Sim, com certeza. E Aí assim, você falando, eu me senti de volta ao início no discernimento. e tem outra coisa, além do discernimento, que nós temos que desenvolver, porque é uma coisa assim, parece que louca, né? Mas discernimento gera discernimento. Enquanto nós não colocarmos a nossa cabeça para refletir, a Madame Blavatsky dizia, leia um parágrafo e reflita 5 horas, 10 horas, entende? Então, não é para fazer aquela leitura, blá, blá. Eu conheço membros que fazem isso, sabem? Todos os livros, citam todos, mas quando chega a lição para a pessoa, e isso eu já vi, a pessoa se perde, a pessoa não sabe fazer a lição. Então, ela não fez aquilo da reflexão. E além do discernimento, eu acho que tem temas que nós temos que cuidar, porque qual é o primeiro objetivo da Sociedade Teosófica?
fraternidade. E eu vou citar o Marcos uma vez, não lembro quando, mas foi lá no Instituto, então era escola de inverno. Ele falou sobre isso, ele falou, nós não temos que montar, então quem tem, todos os que estão na frente de Goethe aqui, não é para montar um núcleo de fraternidade. Veja bem, que está escrito lá, criar um núcleo da fraternidade. Então, nós estamos colocando os mestres dentro do nosso trabalho. Esse de e da muda toda a conexão. Tá? Então, o primeiro objetivo é a fraternidade. Né? Agora, me desculpem um termo chulo, o Carlos, que sempre é tão cordial, aqui sempre polido, né? Mas, se eu não sou fraterno com aquela cria que está dentro de mim, gerando em mim, eu vou ser fraterno com quem? Se eu não tenho amor, né, por o ser que eu estou gerando, eu vou ter amor por quem? A falta de conhecimento faz com que não reflitamos dessa forma. Então, essas pessoas vão ser acolhidas. Claro, lógico, como diz o Ricardo, a gente sempre erra em alguma coisa. E nós estamos no processo. Mesmo nós, dentro da sociedade teosófica, nós estamos num processo de despertar. Agora, eu fui abençoada com a sociedade teosófica nessa questão de despertar, de refletir, porque eu estava procurando isso exatamente. Como que eu busco, né, um caminho, a verdade. Eu estava procurando a verdade. E é reflexão em cima de reflexão, diariamente. Então, eu acho que é isso que é o importante da gente, da sociedade, porque a sociedade teosófica não é a teosofia. A sociedade teosófica foi criada, Madame Blavatsky criou, para divulgar a teosofia. Então, a gente não pode perder muito certos princípios. Não sei se vocês concordam comigo. E, principalmente, os objetivos que norteiam a sociedade teosófica. Mas alguém quer falar algo? Viu como deu bastante coisa aos 60? Então, não termina hoje, não. Não tem pressa também, né? Eu acho que essa discussão é boa. Né? Alguém quer colocar mais alguma ideia aqui? Márcia. Sabe, Tirza, quando surgem esses assuntos assim, tão polêmicos, eu gosto de me colocar nos dois polos, assim. Tanto, eu gosto de pensar tanto aquele que concorda, como aquele que discorda. Né? Tem a tese, né, e a antítese, né, para se chegar a uma síntese. Eu sou contra o aborto. Mas quando eu me coloquei no lugar daqueles que são a favor, tá? Tirando essa questão menor, que é toda essa discussão aí do mundo aí fora, de direito das mulheres. Nossa, eu sou mulher, tá? Mas querem vincular isso com o direito, com a questão feminista e toda essa questão. Deixa isso de lado, porque isso já... A gente nem, como teosofistas, nem devemos entrar nessa seara. Exatamente. Mas, porque a gente tem que ver as coisas de um degrau um pouquinho mais alto, não que a gente esteja mais evoluído, mas nós temos acesso a conhecimentos que nos dão um norte, assim, né? Mas também tem a questão da liberdade, sabe, Tia? Me colocando do outro lado. Com certeza. No fim das contas, eu tenho liberdade até para errar. Claro, claro. Eu sou livre para errar. Claro que eu vou ter que colher as consequências.
Mas os conhecimentos dos mestres e da teosofia nos dá essa autonomia é a questão do livre-arbítrio, né? Sim, com Eu certeza. tenho livre-arbítrio até para errar, né? E tenho que assumir a consequência dos meus erros. Então, se isso você é a favor ou se você é contra, a gente vai entrar na seara do livre-arbítrio. É claro que tem a Aham. questão de uma lei Não, nós não do podemos, com país certeza. para aqueles que não Concordo com você. têm livre-arbítrio, é uma coisa que você Uhum. vai desenvolvendo. Esse negócio de falar que você nasce com livre-arbítrio, você nasce com a semente do livre-arbítrio. Conforme você vai evoluindo, a questão do livre-arbítrio também vai crescendo, né? Uhum. Agora, a gente sabe que tem pessoas que não têm praticamente livre-arbítrio nenhum, que elas Sim, vão fazer aquilo que a lei se permite que emaranharam ela tanto faça, que, como diz, né? Ela já vai dou a fazer palavra para aquilo que a você. lei permite que ela faça, ou que porque a artista tal, a influencer tal fez, eu também posso fazer. Aí isso é complicado quando a coisa vai para a massa. Então, Sim, nós temos um divisor de águas aí. exatamente. Eu Eu acho assim, já concordo tenho, com você, Márcia. mas Concordo. é complicado você interferir na decisão e nas escolhas que as outras pessoas fazem. Não, eu acho assim, o que a gente leva é o nosso entendimento, que a pessoa pode também não aceitar, como a menina lá que eu contei para vocês, né? Entende? Então você leva. Agora, se ela não aceitar, é a experimentação da pessoa nessa vida. Entende? Então, eu penso dessa forma também. Concordo plenamente com você, Márcia. Porque senão a gente não consegue acolher a pessoa quando ela nos procura depois que fez o negócio. Se a gente não tiver esse pensamento que a Márcia deu. O livre-arbítrio também Carlos, pede uma reflexão, só que agimos às vezes no impulso. Sim, Sônia. Carlos, estava levantando a mão aí faz tempo. Vamos lá, vou ser breve. Bom dia, queridas, bom dia. O mestre já falou uma vez nas cartas, né? Se eu não me engano, acho que foi mestre Moria, que os métodos são sempre os mesmos ao longo de todas as eras e que se encontra a mesma verdade sempre. E a verdade que eles propalam é uma verdade única. Se existem Sim, duas verdades, então a verdade que eles dizem não é verdade. não é verdade. Uhum. Então, como a Márcia colocou, eu até tinha desistido de falar, porque ela colocou muito bem, né, que o teósofo ele tem que buscar ver o mundo, não que sejamos melhores, mas buscar ver o mundo de um ponto de vista que englobe o todo, que faça essa fraternidade realmente, né, irrestrita, onde todos estão na mesma situação. E aí ela bem colocou também a questão que eu ia falar da liberdade, né, de decisão de cada um. Agora, as consequências vêm da ignorância, né? A gente escolhe e a gente Sim, vai ter que arcar com as sim. consequências da escolha, né? Isso ela Aham. colocou muito bem. Por isso até que tinha Sim, desistido de falar da exatamente. palavra. Mas a verdade é uma só. Por isso que a tradição é sabedoria, né? É uma É, tradição. Senão não seria tradição, seria outra coisa, seria uma e inovação. outra coisa. Uhum. Né? Bem isso. É isso. Obrigada, Carlos. Você Obrigado. lembrou uma coisa. sabe, Assim, Tirza, agradeço, Carlos, mas eu estava lendo uma frase que me chamou muita atenção essa semana. Quando a gente estiver no fim do caminho, sabe, da nossa evolução, nós vamos olhar para trás e vamos ver que todo uhum, o sofrimento que a gente gerou e que também colhemos, todos os erros e todas as quedas foram necessários para que a gente sim. chegasse ao nosso fim, Uhum, uhum. né? O bom se a gente tiver o discernimento, tiver a reflexão, conseguir fazer a reflexão para não fazer, né? Por isso que diz, felizes daqueles, como é, que aprendem com a lição do outro. Se a gente... antigamente eu não conseguia assim, não conseguia associar essa frase, não conseguia discernir. Mas pense bem, eu não preciso passar pela experiência. Eu consegui ver o outro
e introjectar esse conhecimento em mim e não fazer. Então, isso Mas é às muito... vezes a gente precisa também. Mas Às vezes não precisa, mas muitas vezes a gente precisa também. Sim, e isso até com filhos, né? A gente tem que respeitar, que a gente acha que com filhos, a gente age com as pessoas de fora, né? E eu lembro, a minha filha mais velha, muitos anos atrás, não sei, ela estava com seus 20 e pouco, mês que vem ela vai fazer 50, né? Então, ela, uma vez, né, pegando no pé dela, como toda mãe, né? Ela falou assim, me deixa, eu tenho que fazer para aprender. Eu falei, então lascou-se. Eu lembro tão bem que eu terminei a frase com isso, então lascou-se, né? Porque vai ter que... aquela coisa, a gente sempre diz, né? Quem não aprende com amor em casa vai aprender com o mundo, né? E é verdade, é uma verdade, né? Isso daí. Tem uma passagem no Bhagavad Gita que é quando Arjuna não quer ir para a batalha, para não ter que matar os parentes dele, porque são primos, né? É uma batalha fratricida, e no fim nós todos somos parentes, né? Somos. Todos somos Sim. irmãos, né? E Krishna explica para ele que nada morre na realidade, que é uma falsa percepção nossa. Então, muitas vezes a gente leva muita ferro e fogo às nossas opiniões, mas os mestres, talvez por isso que eles não tenham falado em luxúria e em muitas outras coisas no livro, como o Ricardo citou, porque eles estão vendo que isso faz parte das regras do jogo, da Mahalila, como se fala os Vedas, né? Dessa grande brincadeira que a gente veio aqui realizar. Então, muitas vezes a gente não quer jogar, ou muitas vezes o jogo, algumas jogadas não agrada, mas quem está no tabuleiro tem que jogar, né? Mesmo que tenha aquelas no tabuleiro, né? Tem os quadrados brancos e os quadrados escuros, né? Hoje você não pode falar negro, né? Tem que falar claros e escuros, né? Você tem que se mover também nos dois polos, né? Então, muitas vezes não te agrada jogar, mas você tem que jogar, como Krishna falou para Arjuna, não, você tem que jogar, você tem que entrar no campo de batalha. Sim. E isso, talvez seja isso que a gente tem que se conscientizar. Nós temos que jogar. Mas como que nós vamos jogar? Né? Então, se você tem as pedras, tem o conhecimento, né? Assim, gente, nós já extrapolamos aqui o nosso horário, mas eu queria falar só uma coisinha nessa questão aí dos 60, né? Primeiro lugar, aqui nós estamos entre membros. Até por isso que eu peço, não deem para não membros essa gravação, não passe, porque nós falamos entre nós, né? Palestra pública, quando é para simpatizante, a gente tem uma outra estratégia. Talvez a gente não vai ser nem eu e o Ricardo tão incisivos, tão, né? Parece que entende? Mas nós estamos entre membros. Tá? Então, nós estamos aqui debatendo como que um membro, né? Vamos dizer assim, deve procurar. Esse é um ponto que eu quero falar. O segundo ponto, eu vejo a nossa situação, porque o Ricardo começou falando do nosso karma coletivo no Brasil. Tá? Eu vejo que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nós estamos numa época em que as coisas estão, parece que de ponta cabeça, né? Mas eu vejo assim, é como se nós tivéssemos um pêndulo de conceitos. E tem um pêndulo que está indo muito. Esse pêndulo vai voltar. É igual na numerologia, né? Peso mais velocidade vai dar o quê? Esse pêndulo vai para o outro lado. Eu talvez não pegue mais essa época, mas o outro lado o quê? É o extremo. Nós vamos ter, possivelmente, um ponto extremo disso. E até esse pêndulo
se colocar no centro, pode demorar muito e fazer muita destruição. Por isso que eu acho que quando a gente divulga o conhecimento, a sabedoria antiga, nós estamos evitando que esse pêndulo extrapole muito, que levar muito longe e que fique balançando alocado, porque quem vão sofrer somos nós, são nossos filhos, são nossos parentes, né? E dessa forma. Então, eu acho que a sociedade teosófica, com a proposta de divulgar a sabedoria divina, né? Ela vem comparando, como diz o Carlos. A sabedoria divina é sempre a mesma. Então, é um norte, é um fiel da balança que nos faz não extrapolar esses limites. Tá? Porque esses limites são levados até pelas necessidades que existem. Né? A gente vai... Eu lembro, na década de 70, que nós fizemos lá aquele movimento, né, da liberdade, de amor livre, aquela coisa toda que gerou lá aquela do... Ai, eu estou com um problema de memória. Os hippies, né? Entende? Mas a gente tem que cuidar. O que eu aprendi nesses meus 50 anos, dos 20 até agora, é isso. A gente tem que cuidar para que a gente não permita. E é um coletivo, é um ato coletivo. Se cada um fizer isso, não é restrição, mas a gente buscar onde que está a verdade, buscar essa reflexão. Porque se eu consigo ter isso, eu vou espalhando isso. A mente, vocês sabem que o todo é mental. A gente, aqui o próprio Pés do Mestre já falou que às vezes a gente empesteia, né, a vizinhança. E, em vez de empestear a vizinhança, por que eu não posso colocar uma energia de centramento? Né? Então, é só isso que eu queria falar. Se alguém tem mais alguma coisa para falar, hoje extrapolamos bastante, perdão, né? Mas o assunto estava bem. Ah. Daí, então, daqui 15 dias, né, que vai ser no dia, deixa eu ver aqui, 2023, setembro, hoje é 3, 10, 17, no dia 17 de setembro, tá? Nós temos a nossa próxima reunião, que aí nós vamos entrar no superstição, vamos entrar no 60 e, nem sei, 61. Então, eu digo assim, vocês vejam quanto tempo nós estamos com os pés do mestre, né? Eu vou dizer assim, a primeira vez que eu já fiz vários estudos dos pés do mestre, mas de destrinchar frase por frase, extrair o máximo de cada parágrafo, é muito bom, tem muita lição. Né? Obrigada, pessoal. Um bom domingo. Não estarei no dia 17, Agatha. Desejo uma boa reunião. Sim, ver a gravação, porque essa é boa de ver. Beijo para vocês. Beijo, gratidão. Gratidão. Bom fim de semana a todos. Obrigada, igualmente. Você também. Abraço. Tchau, Márcia. Beijo no coração. Laurinda, Sheila, um abraço para vocês. Tá? Tchau. Igual. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Beijo, Claurinda, bom voto por aí. Hã? Bom voto para a Claurinda e para mim. Tem eleição a prefeito hoje em Brusque. Ah, é? Sim. Tiraram o candidato do Luciano Hang, mas eu acho que vai ganhar de novo outro candidato. Ah, então, boa eleição para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Bom domingo. Tchau. Bom Nossa, domingo. igualmente.